Existe uma grande expectativa espiritual em torno do ano de 2025, impulsionada por diversas correntes místicas que apontam para uma transformação planetária profunda. Entre elas, destaca-se a chamada Promessa de Mestre Sananda, atribuída por canais espiritualistas a uma suposta manifestação transcendental daquele que, segundo essas correntes, seria a continuidade espiritual de Jesus Cristo. Nessa visão, Sananda seria um mestre ascensionado encarregado de guiar a humanidade rumo a uma nova era de consciência e luz. Contudo, ao observarmos essa promessa à luz das Escrituras Sagradas, é necessário refletirmos profundamente sobre a origem, coerência e implicações espirituais de tais mensagens. A Bíblia, nosso fundamento absoluto de fé, não apenas nos fornece o discernimento necessário para avaliarmos qualquer profecia, como também nos alerta sobre os perigos espirituais que cercam as falsas doutrinas que se disfarçam de luz. A promessa de Mestre Sananda para 2025, segundo os relatos espiritualistas, anuncia a chegada de um tempo de purificação planetária, elevação vibracional e revelação espiritual. É dito que os despertos entrarão em contato com frequências superiores e que a humanidade será convocada a um salto quântico de consciência. Isso soa para muitos como algo positivo, elevado, uma promessa de cura e unidade. Mas é exatamente aí que precisamos de ainda mais cautela. O apóstolo Paulo já alertava em sua segunda carta aos Coríntios que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, nem tudo que parece elevado ou iluminado vem de Deus. Muitas vezes, o engano mais eficaz é aquele que se apresenta com aparência de verdade. A sedução das falsas promessas espirituais está justamente em parecerem doces, acolhedoras, curativas. Mas o verdadeiro evangelho é claro. Não há iluminação sem arrependimento. Não há ascensão sem a cruz. Não há nova era sem o retorno glorioso de Cristo. E isso acontecerá conforme o plano soberano de Deus, não por decretos canalizados ou supostas revelações de mestres invisíveis. Quando observamos as promessas de Sananda e as confrontamos com o que as Escrituras nos ensinam, percebemos discrepâncias fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia de que o homem pode ascender espiritualmente por meio da própria consciência ou por práticas de alinhamento vibracional contradiz totalmente o princípio bíblico da salvação pela graça. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que a redenção só é possível por meio do sangue de Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos que nos reconecte com o Pai, exceto crer no Filho. Portanto, qualquer promessa que ofereça uma alternativa a esse caminho, por mais bela que pareça, deve ser descartada como heresia. Outro ponto a ser considerado é que essas mensagens espiritualistas não reconhecem a autoridade das Escrituras. Elas se baseiam em canalizações, intuições ou visões individuais que não podem ser testadas pela palavra. A Bíblia nos ensina que toda profecia deve ser julgada, e o padrão para esse julgamento é a própria Escritura. Quando uma mensagem espiritual ignora ou contradiz a palavra, ela deve ser rejeitada. Infelizmente, vivemos uma era em que o apetite por novidades espirituais é tão grande que muitos crentes têm abandonado a solidez da fé apostólica para correr atrás de sonhos, revelações e doutrinas de homens. O apóstolo Paulo profetizou esse cenário em sua segunda carta a Timóteo, afirmando que viria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas se cercariam de mestres segundo seus próprios desejos.
A promessa de que 2025 será o ano da grande revelação espiritual da humanidade, com o despertar em massa para uma consciência crística, também precisa ser analisada com discernimento. A Bíblia não fala de um processo coletivo de iluminação cósmica, mas sim de um julgamento final, de uma separação entre ovelhas e bodes, trigo e joio. Antes da volta de Cristo, não há promessa de uma elevação vibracional que permita que todos vivam em paz e harmonia por mérito próprio. Pelo contrário, Jesus nos advertiu que, antes do fim, haveria guerras, rumores de guerras, perseguição aos fiéis e grande apostasia. O que está sendo vendido como promessa de luz pode, na verdade, ser uma preparação para o grande engano. É importante lembrar que o anticristo não se apresentará como alguém perverso desde o início, mas como um pacificador, um unificador, alguém que falará de amor, liberdade e união. O engano será sutil, a sedução será emocional, e muitos, inclusive os eleitos, estarão em risco se não estiverem firmados na rocha. Precisamos refletir com seriedade sobre os tempos em que estamos vivendo. Há uma clara aceleração de movimentos espiritualistas, todos falando de amor, cura, energia, luz. Há uma tentativa global de estabelecer uma espiritualidade sem cruz, um cristianismo sem Cristo, uma fé sem verdade. O mundo aplaude as mensagens que falam de evolução espiritual, mas rejeita a mensagem da cruz. Isso não é coincidência. Estamos diante de uma tentativa coordenada do inimigo de anestesiar a consciência das pessoas para que estejam despreparadas quando o verdadeiro Senhor voltar. E isso é grave, porque enquanto muitos estão esperando por revelações dos céus, esquecem-se de que a maior revelação já foi dada, a palavra de Deus. A verdadeira promessa que nos foi feita não é uma mudança vibracional em 2025, mas sim a vinda gloriosa do nosso Senhor. Em Apocalipse está escrito que todo olho o verá. Não será uma manifestação sutil ou restrita a círculos espirituais. Será um evento global, visível, inconfundível. Cristo voltará para buscar sua igreja, e isso será precedido de sinais claros, como o crescimento da iniquidade, o esfriamento do amor, a perseguição aos justos e o surgimento de muitos falsos profetas. Tudo isso está acontecendo agora. Os sinais estão se cumprindo, mas muitos não estão prestando atenção porque estão fascinados pelas luzes do engano. É nesse contexto que devemos nos posicionar como igreja. Não podemos ficar em silêncio diante de falsas promessas. Não podemos compactuar com mensagens que deturpam o Evangelho e conduzem as pessoas à perdição. Precisamos proclamar com ousadia que só há um caminho, uma verdade e uma vida: Jesus Cristo. Precisamos chamar o povo ao arrependimento, à oração, à vigilância. 2025 pode sim ser um ano decisivo, mas não pelos motivos apresentados por Sananda. Será decisivo para aqueles que decidirem permanecer firmes na palavra. Será decisivo para os que recusarem o conforto de doutrinas suaves e abraçarem a verdade que liberta. Será decisivo para os que esperarem, não por um salto de consciência, mas pelo retorno do Rei. Se há algo que precisamos buscar para esse tempo, é um coração quebrantado. É tempo de voltarmos à simplicidade do Evangelho. É tempo de jejuarmos, orarmos, buscarmos discernimento. Precisamos pedir a Deus que nos dê olhos para ver o que realmente está acontecendo. Que Ele nos livre das distrações, das vaidades, do orgulho espiritual. Que Ele nos ajude a ser sal e luz em um mundo que já está em trevas. Não podemos mais perder tempo com promessas vazias. O tempo é curto. A ceifa está próxima. Os campos estão brancos e nós fomos chamados para trabalhar. Se alguém ainda tem dúvidas sobre quem é Jesus Cristo, que olhe para a cruz. Sananda pode prometer luz,
mas só Jesus tem o poder de perdoar pecados. Sananda pode falar de energia, mas só Jesus venceu a morte. Sananda pode prometer ascensão, mas só Jesus voltará com poder e grande glória. Ele não precisa de intermediários, canalizações ou títulos esotéricos. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que devemos rejeitar toda promessa espiritual que retire o foco dele. 2025 pode ser o ano da sua conversão. Pode ser o ano em que você decide abandonar as mentiras do mundo e abraçar a verdade do Evangelho. Pode ser o ano em que sua casa será restaurada, sua mente será liberta, sua fé será renovada. Mas nada disso virá por causa de alinhamentos cósmicos. Virá quando você dobrar os joelhos e reconhecer que precisa de um Salvador. Virá quando você clamar pelo nome de Jesus com sinceridade, e Ele ouvirá. Porque essa é a verdadeira promessa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que o Espírito Santo te conduza à verdade plena. E se você deseja continuar refletindo sobre temas profundos à luz da Bíblia, inscreva-se no canal. Deus te abençoe e te fortaleça para os dias que virão. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.